E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Galera, o vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí pelo título, o foco principal do vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um bolo que eu vou fazer, um bolo retangular de 4 quilos, que na verdade vai ser uma releitura de um bolo dos anos 2000. Eu digo 2000 pra englobar, né, mas é 2000 e pouco que ela nasceu, se eu não me engano. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que a cliente me mandou a foto do bolo da infância dela, que é o bolo da Moranguinho, que eu vou até sair aqui pro lado, vou deixar aqui do lado pra vocês a foto que ela me mandou. Então é esse bolo que a gente tem que reproduzir. Aí eu disse pra ela, né, que igualzinho, perfeito, não podia dar certeza absoluta que ia ficar, né, porque imagina, é um bolo muito antigo, a foto também não dá pra ver muito bem, muito detalhe, mas eu aceitei esse desafio e vou mostrar hoje pra vocês. Então o foco principal desse vídeo é isso aí mesmo, é a gente reproduzir esse bolo dos anos 2000 e no final eu quero que vocês vejam e me digam se vocês acham que ficou parecido, se ficou bom, se não ficou. Eu vou tentar ser assim, ó, deixar o mais próximo possível. E aí esse bolo de 4 quilos que eu tenho que reproduzir é pra amanhã, mas hoje eu tenho que fazer massa, recheio, vou montar tudo, mostrar pra vocês, e aí amanhã de manhã eu decoro, mas aí vocês vão ver tudo nesse vídeo, a decoração, tudo certinho, como é que eu vou fazer. E aí, então eu vou mostrar, eu fui agora numa casa de embalagens e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá pra algumas coisinhas pro dia de hoje. Eu vou falar o preço, porque quem trabalha com isso e quiser comparar aí com a tua região, aonde tu compra, eu achei que tava tudo bem caro, mas fazer o que, né? A gente precisa do material, eu não tinha muito tempo pra sair andando por aí, então vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei agora lá nessa casa de embalagens. Na verdade, eu comprei um pouco lá, nessa casa de confeitaria, e um pouco no mercado também, no mercado daqui. Peguei, que eu tava precisando muito, um cacau. Pra quem me acompanha, que já viu outros vídeos, sabe que o cacau que eu adoro é o cacau, peraí que eu me esqueci o nome, vou mostrar pra vocês, é o da Cical. É esse aqui, ó, esse aqui, o 50%, eu já usei o 33%, não gostei. Mas esse 50% ele é perfeito, acabou, ó, tá só o potinho sujo aqui. Mas esse aqui eu tô encontrando muito caro. Eu pagava R$ 38,99 nele. Ele tá quase R$ 50 aqui. Então, assim, ó. Ai, eu tenho que comprar, eu sei, repor 1 quilo. Mas, por enquanto, eu peguei pra me quebrar um galho esse. Caríssimo, 200 gramas só, R$ 18. Não sei se é bom, nunca usei. Alguma de vocês já usou esse da Dona Jura? Ele é 70%, né? Vamos ver se é bom. Não sei, nunca usei. Eu espero realmente seja maravilhoso, porque ele tava caro. Mas era o único que tinha lá. As outras marcas que tinham eu não gostava. Peguei também um chantilly de 1 litro. Essa marca aqui que eu amo de paixão. Eu uso ela há muitos e muitos anos, mas eu também acho que ela tá bem carinha. Eu disse pra vocês, né? Paguei 18 no cacau. Esse chantilly aqui de 1 litro, ele tava saindo a 25. Até não tá tanto, eu já achei ele por 29. E pensar que há pouquíssimo tempo atrás eu comprava ele por R$ 18 na promoção, né? Agora ele tá 25. Mas tá, era só o que tinha também a marca nessa casa de confeitaria que eu fui. Peguei só um leite condensado pra esse bolinho de 1 quilo de hoje, porque como não tá na promoção, não ia comprar mais. E eu tenho mais ali. Aí no mercado, eu peguei só a creme de leite. Esse aqui, ó, que eu tô gostando muito, que é da Santa Clara, que ele tem entrado direto na promoção, ó, 17% de gordura. Eu gostei muito, não tinha usado, faz pouco tempo que eu comecei a usar, que ele apareceu nos mercados aqui. E eu tenho gostado bastante mesmo, assim, ó. Muito mesmo, muito bom. Aí tava R$2,70, eu acho. Aí eu já peguei 7, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, peguei 7 creme de leite. E peguei 2 suquinho Tang de morango, que eu uso pra fazer o mousse de morango de recheio de bolo, que o recheio de amanhã é com mousse de morango. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse mousse, porque antes eu fazia só leite condensado, creme de leite e o suco Tang, mas ele não fica em um ponto de recheio, então eu comecei a adicionar uma pitadinha de algo a mais ali, vou mostrar pra vocês que ele fica com a textura perfeita de mousse. E outra coisa também, pra fazer mousse, pra mim tem que ser Tang, não é propaganda nem nada, mas é porque qualquer outra marca que eu usar, ele não pega ponto, tem que ser esse. Então isso aqui foi o que eu comprei agora, o restante das coisas pra hoje eu já tenho. Aí comprei também 2 bandejas, uma número 4, que é pro bolinho de 1 quilo, e a número 7, que é pra esse bolinho retangular de 4 quilos. Já estou aqui preparada para começar as produções com essa blusa linda de vó, que eu tenho, mas que é super confortável, então o calorão aqui, acho que vai vir chuva. Botei minhas touquinhas que eu preciso comprar mais, que é minhas últimas. Tenho só mais uma, depois dessas descartáveis que já foram todas.
E aí, agora eu vou começar a mexer e aqui as coisas mudam muito rápido. Eu tinha um bolo de 1 kg pra hoje e um bolo de 4 kg pra amanhã. Agora eu tenho um bolo de 1 kg pra hoje e amanhã o bolo de 4 kg e mais um bolinho de 1 kg que acabou de entrar agora. Então aqui é assim, os meus clientes, eles gostam bastante de encomendas de última hora e eu não nego, né? Então eu já peguei, já vou fazer amanhã. Agora eu vou mexer na mão mesmo, mas nem vou mostrar pra vocês que é coisinha rápida aqui. Vou mexer na mão o recheio pra esse bolinho de 1 kg que eu preciso fazer o quanto antes. Porque eu tenho que fazer o recheio, deixar esfriar um pouquinho, montar o bolo, deixar ele descansar. E aí eu vou fazer o meu almoço. E aí depois eu pego ele pra decorar, que eu tenho que entregar até umas 2 da tarde. E agora já são quase 11 horas da manhã. Tá, então eu vou fazer aqui rapidinho. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um mousse de morango pra recheio de bolo. Que vai ser o recheio desse bolo de 4 kg que a gente vai fazer a reprodução da decoração. E que vai ser um recheio de brigadeiro e um recheio de mousse de morango. Então bora lá que eu tenho que trabalhar. Bora. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o mousse de morango pra recheio de bolo. Eu sei que tá um pouco barulhento, tá chovendo aqui. Também a panela de pressão tá cozinhando... Tô cozinhando feijão. Mas aqui eu coloquei 2 cremes de leite, 2 leite condensado e 2 pacotinhos de suco Tang, que eu mostrei pra vocês, né? Agora eu vou mexer isso aqui muito bem pra adicionar o terceiro elemento. Espera aí que eu tô sem a ring light aqui perto. Eu vou mexer aqui e já volto pra seguir mostrando. Ó, e só de mexer com o fouet, só isso mesmo, leite condensado, creme de leite, tudo em temperatura ambiente, 2 suco Tang, por isso que eu gosto de usar o Tang, que eu acho que ele deixa uma consistência muito melhor, ó. Bati na mão mesmo com o fouet e ele já fica nessa textura mega cremosa. Porém, ainda para recheio de bolo, isso aqui não é muito legal, porque ele não fica uma textura tão firme mesmo depois de gelar. Aí o que eu faço? Aqui eu tenho 100 ml, eu botei 100 ml de chantilly para bater. Aí bate o máximo que puder para deixar ele até mais poroso, até pode ficar um pouco mais do que tá esse meu. 100 ml de chantilly batido. Aí é só incorporar. Agora eu vou largar o fouet. Eu vou misturar aqui com a espátula esse chantilly. Como eu disse pra vocês, eu tô segurando o celular só na mão aqui, aí fica ruim pra mostrar. Então pera aí que eu só vou terminar de misturar. E aí tá pronto o nosso mousse de morango, ó. Ele fica bem firminho, aí o chantilly vai ajudar ele a criar aquela textura mais porosa realmente de mousse, né? Mais cremoso, e ele vai ficar mais firme. Às vezes, dependendo da situação, eu gosto de fazer uma cinta de contenção, de contenção no bolo. Por ser um bolo muito grande, esse recheio ser delicado, assim, normalmente eu faço. Agora eu vou decidir se eu vou fazer ou não nesse. Mas esse é o mousse que eu queria mostrar pra vocês. Fica delicioso. Bom, então pra me ajudar aí, pessoal, pra fazer essa releitura do bolo, o que eu fiz? Tô mostrando aí pra vocês o desenho da boneca que eu pedi pro meu esposo fazer, porque o meu esposo tem o dom de desenhar, coisa que eu não tenho. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de ofício, né, até juntei um pedaço na outra pra ficar, fiz um papel exatamente do tamanho do bolo, e pedi pra ele, olhando a foto, passar o desenho, né, que ele tava vendo ali na foto, que era o que tinha em cima do bolo original, pro papel, né, com lápis mesmo, ele desenhou bem simples. Aí o que eu fiz? Passei durex na parte de trás do desenho e recortei, porque aí eu ia usar isso como molde. Claro que se vocês não têm alguém que possa ajudar vocês com essa parte de desenho, pode ser, né, se tu for fazer uma reprodução, pode ser que fique um pouco mais demorado, ou tu mesmo se conseguir desenhar ali o básico, mas é que eu não quis arriscar e realmente preferi que ele fizesse pra mim, e realmente foi assim uma mão na roda. Mas também vale lembrar, dizer pra vocês, que dos chantillis que tem na minha cidade, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse usado essa marca da Norcal, dificilmente teria dado certo, porque esse Norcal, depois que tu bate esse chantilly, ele fica super sedoso, porém super firme, numa textura maravilhosa de se trabalhar, sabe? Porque tem outra marca que eu trabalho, que é a que eu encontro aqui mais em conta e que é boa, que é da Flashman, que é a Gran Finale o nome dela.
Só que ela é muito molinha, é muito ruim de se trabalhar, assim, qualquer coisinha tu pesar um pouco a mão no chantilly ali na hora de espatular, e tu já tira quase todo o chantilly do bolo. Esse Norcal não, é maravilhoso, então pra fazer esse tipo de trabalho, o Norcal foi essencial. Aí, então, depois que eu falei esse monte de coisa, eu tô mostrando pra vocês que eu fiz uma camada de chantilly branco normal, sem me atentar muito a detalhes, a ficar perfeitamente liso, porque ia vir o desenho, o trabalho de bico depois. Então, passei no bolo todo um chantilly branco e vim com uma espátula de textura, só na lateral, né? Na parte de cima não, pra gente começar esse trabalho, que eu confesso pra vocês que eu tava bem tensa e louca pra começar logo pra ver como ia ficar. Então, o que eu fiz? Como eu tinha passado durex na parte de trás dessa folha, eu peguei o desenho e larguei em cima do bolo da forma mais delicada que eu pudesse, assim, ó, sem grudar muito esse desenho no bolo. Porque na hora de tirar, poderia ser ruim, poderia tirar o chantilly junto. Por isso que eu digo pra vocês, essa marca da Norcal foi assim, ó, perfeita pra ter usado pra isso. Porque outra marca de chantilly, com certeza o chantilly teria saído todo quando eu tirasse, assim, essa boneca de cima. Então, eu larguei ali de uma forma bem delicada em cima do chantilly esse desenho e vim com um palito de dente, fazendo todo o contorno da boneca, marcando no chantilly. Então, eu ia passando e ia tirando com guardanapinho de papel o excesso do chantilly que ficava no palito. Claro, de uma forma bem delicada para não ficar um buraco no bolo, né, quando passasse o palito. Realmente era só para marcar. Então, vocês veem que eu vim passando devagarinho, detalhe, por toda a boneca. Vocês podem ver se vocês compararem, depois eu vou botar novamente o bolo, a inspiração. Se vocês compararem, realmente a boneca ficou muito parecida com o que estava ali na foto, apesar de ser um pouco ruim de ver. E aí, então, foi aí que eu iniciei, mas até então eu ainda estava muito nervosa, pensando em qual seria o resultado, né? Mas aí, então, eu fiz o contorno de toda a bonequinha. E aí, depois que eu terminei em cada detalhezinho, tudo que eu pude pegar ali, eu peguei. E aí, o que vocês vão ver aí, o que eu vou fazer agora, que depois eu tirei a boneca com todo o cuidado do mundo, levantando com o palitinho, cada pontinha, ó, com muita delicadeza, para ele não sair arrastando o chantilly. Até dobrei ela ali, ó, pra ir descolando bem devagarinho, e vocês vão ver que ficou perfeito, ficou exatamente o desenho que eu tinha feito ali com o palito. Então, esse gabarito aí já salvou a minha vida em 1 milhão, que se eu tivesse que desenhar a mão livre em cima desse bolo, tenho certeza que eu não ia conseguir esse efeito que eu consegui. Então, seguindo aí o que eu tava olhando na foto da inspiração, né, eu vi que o contorno todo da boneca era feito em vermelho. Então, o que eu fiz? Peguei o próprio chantilly mesmo, tingi de vermelho, coloquei na manga, uma manga nova, uma manga de confeitar novinha, cortei a pontinha com um biquinho bem fininho, deixei, e vim fazendo esse contorno. Vocês vão ver que tem alguns erros, não ficou linha perfeita, mas seguindo a inspiração do bolo, o bolo também era um bolo bem caseiro ali com desenho, então não era aquela coisa, perfeito, traços super retos, até apareceu o pé do meu marido ali que tava observando. E aí, então, claro que tá bem acelerado, tá? Eu botei em velocidade 3 aqui pra vocês verem, mas todo esse processo eu fiz bem devagarinho, com muita calma pra não errar, porque mesmo com o gabarito embaixo, vocês sabem que chantilly é uma coisinha chata, né? Pode manchar, pode borrar, e no branco, imagina, o vermelho no branco não ia ter muito o que fazer. Então, o primeiro passo que eu fiz, seguindo a foto da inspiração que eu vi que era assim, foi fazer todo o contorno da boneca usando o chantilly vermelho. Cada detalhe da roupinha, das mãozinhas, dos pezinhos, antes de vir pintando ela. E inclusive do rostinho também, que foi uma parte que eu fiquei um pouquinho mais tensa com medo de errar, mas que no fim deu tudo certo. Agora, só na hora de editar o vídeo que eu vi que eu passei a maior parte do tempo com um braço na frente do bolo, né? Mas eu acho que vocês deu pra entender ali, mas o rostinho eu fiz meio que a mão livre olhando o desenho. Então eu tô mostrando pra vocês aí o resultado
que ele ficou já todo contornado. E eu confesso pra vocês que nesse momento eu já tava muito mais aliviada, porque eu pensei, nossa, tá dando certo. E aí o que eu fiz? As únicas cores que iam nesse bolo era o amarelo do cabelo, o vermelho da roupa, porque a roupa era branco e vermelho, e um detalhezinho verde nos moranguinhos do chapéu. Então era basicamente isso. Então o que eu fiz? Tingi o chantilly de amarelo e vim depositando ali na parte do cabelo. Eu vim só fazendo, colocando de cima para baixo, assim, fazendo umas listrinhas, e depois vocês vão ver que com o palito de dente, eu primeiro passei o palito para tirar o excesso, para alisar, e depois com o próprio palito eu vim fazendo umas ranhuras nesse cabelo para dar meio que um efeito de cabelo mesmo. E mais uma vez reforçando, utilizem, se vocês forem fazer algum trabalho parecido, utilizem um chantilly que vocês já conheçam bem, que fique uma textura boa de trabalhar, que não manche tão fácil, que não seja tão molinho, porque como eu disse pra vocês, esse que eu usei foi perfeito. Se eu tivesse usado outro, provavelmente eu não teria conseguido esse resultado. Nessas partes maiores, né, vocês viram ali que nas pequenas eu usava um palitinho de dente para alisar, mas nessas partes que eram maior, o que eu fiz? Eu peguei uma espátula desses kitzinho de alisar, que vem espátula de alisar bolo, desses bem baratinhos, aí depositei o chantilly e vim passando bem de levinho, com a mão bem leve por cima para ir alisando esse chantilly vermelho. Venho ali ajeitando, fazendo alguns detalhes. Vocês vão ver que algumas partes em branco do vestido depois eu também depositei mais chantilly em branco para ficar um efeito mais bonitinho, mas nessa parte vermelha era basicamente isso aí. Eu vinha depositando o chantilly numa quantidade menor, bem tranquilo, e depois com essa espátula eu vinha passando bem de leve por cima, realmente só para alisar e tirando. Cada vez que eu passava, eu tirava o excesso de chantilly que ficava. Né, por ser um chantilly que tá numa textura maravilhosa, ele tá numa textura super firme, assim, super não, mas tá numa textura mais firme, porém sem estar poroso. Esse que é a melhor parte do chantilly Norcal é essa, ele fica com uma textura super sedosa, bem firme, porém sem ficar poroso.
E assim que eu finalizei o desenho, eu tingi o chantilly de rosa. Confesso que eu queria ter deixado um rosa um pouquinho mais claro, né? Porque pelo que eu percebi da foto original, eu percebi que tinha um trabalho de bico no rosinha bem clarinho, mas acabou ficando um tomzinho um pouco mais forte e o meu chantilly branco já tinha acabado. Mas não tem problema né? O mais importante era a bonequinha realmente, que tinha que ser bem parecida. Então, eu peguei o bico mais simples que tinha ali e fiz esse trabalho de bico tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do bolo. E esse foi o resultado, pessoal. Nossa, depois de muito trabalho, acho que faz umas 2 horas que eu tô aqui ou mais. E ficou assim a releitura do bolinho dela. Vou deixar de novo a foto pra vocês aí num cantinho. Fiz o mais próximo que eu pude pelo que eu consegui enxergar da foto, né? Claro que é com chantilly, então não vai ficar uma coisa mega perfeita e lisinha. Mas eu acho que ficou um trabalho bem bom. Eu acho que a cliente vai gostar bastante. O que vocês acham? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei pra vocês, então, a saga. Eu não mostrei montando o bolo com recheio e coisas, camadas, porque meu foco principal tava na decoração, que era o que tava mais me preocupando, assim, ó, porque eu aceitei a encomenda, eu sabia que eu conseguiria, né? Eu sabia que eu era capaz, né? Eu orei muito, pedi pra Deus me ajudar. O meu marido também, se não fosse o desenho dele, eu acho que teria sido bem mais difícil. Mas deu tudo certo, o bolinho tá ali na cozinha agora, tá aqui no candecar. Ai, a gente tá trocando forro da cozinha, tá um horror. E é isso aí, o bolo tá ali já pronto, eu tô esperando a moça do garupa que faz as entregas pra mim pra levar. E aí eu vou só esperar chegar pra cliente pra ela me dar o ok pra eu poder postar foto, né? Que primeiro eu quero ver a surpresa dela, né? Em ver o bolo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, eu acho que vai entregar o que ela espera. Acho que ficou bem legal. Mas é uma dica, né? Que eu já falei, provavelmente eu posso já ter falado na narração, mas eu tenho certeza que só deu certo porque eu usei o chantilly Norcal. Os únicos que eu tenho o costume de usar, que eu tenho bastante experiência, é a marca Norcal e o da Flashman, que é o Gran Finale. Vou deixar a fotinho deles por aqui em algum lugar pra vocês verem, o do Norcal e do Gran Finale. É os que eu tenho mais experiência. O Norcal, ele tem uma estrutura... Bah, assim, ó, eu prefiro 1000 vezes, mas é que ele anda muito caro aqui, por isso que normalmente eu compro o Gran Finale. Só que o Norcal, ele pega ponto na batedeira muitíssimo mais rápido, ele fica super sedoso e ao mesmo tempo firme, sabe? Muito bom de trabalhar, ele é maravilhoso, então eu tenho certeza que só deu certo porque eu usei o Norcal. Porque se eu tivesse usado o Gran Finale, ele fica muito molinho, parece que ele não pega uma consistência boa, e isso que eu trabalho faz tempo já com ele. E eu tenho certeza que não daria certo, ele é bem chatinho de usar. Mas o Norcal é perfeito, maravilhoso, como eu disse pra vocês, a textura dele firme, sedosa, fácil de lidar, de pintar e coisa. Pá, show de bola. Gosto bastante. Fica a dica aí, Norcal. Se quiser me mandar umas caixas de chantilly, posso estar fazendo bastante propaganda de vocês, porque eu adoro. Tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários, né? Óbvio. O que vocês acharam? Vocês acham que ficou bom o bolo? Acha que ficou parecido? Ficou melhor? Ficou pior? O que vocês acham? Me diz aqui nos comentários. E deixa também nos comentários que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, que eu tava meio sumida. Agora eu vou voltar a postar um pouquinho mais rotina também na confeitaria. Agora eu tenho mais um bolo de 1 kg pra fazer. Agora é de manhã, vão ser 10 da manhã, de um sábado. E aí eu tenho que fazer outro bolo pra hoje, que eu nem sei que horas que eu vou entregar esse bolo. Mas eu tenho que fazer, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês que é um bolinho pequenininho de 1 kg, sem decoração específica. O foco mesmo era esse bolo retangular, que deu tudo certo, graças a Deus. Mas é como eu sempre digo, eu só fico em paz, tranquila, quando o bolo tá na mão do cliente. Quando o cliente me dá o ok que recebeu, que tá lindo, que tá perfeito, tá maravilhoso, que ele gostou. Aí eu fico tranquila. Até lá, a gente fica um pouco tensa. Tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e tchau!